Olá, olá, boa noite, queridos alunos, beleza? Trabalharemos um tema hoje que é importante para compreender como o iluminismo, as características do esclarecimento chegam em outras partes, né, do mundo, principalmente na América Latina, que vai copiar muito esta nação em particular, que é o futuro Estados Unidos da América. Então nós iremos estudar aqui a formação dos Estados Unidos da América, e daremos o nome da matéria de A Emancipação das 13 Colônias Inglesas, tá? Que até então eram 13 colônias no litoral da América Anglo-Saxônica. Então, se for parar e pensar, segundo alguns historiadores, a emancipação das 13 colônias acontece em 1777, 76, 77, né? No século XVIII, também é uma revolução liberal iluminista. Ué, professor, mas por quê? Porque após a independência, a nação que está surgindo vai adotar princípios do liberalismo. Então, por isso, ela é considerada e entra no rol das revoluções liberais, tá? E vai espalhar o liberalismo em toda a América Latina, que ainda também não tinha adquirido sua independência. Ele vai servir de moldes para essa independência, tanto por alguns modelos escolhidos nas repúblicas, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Tal, e o Brasil, mesmo também adotando a monarquia, absorve alguns valores, né, dessa nação nascente. Então, beleza. Para começar a trabalhar o tema, eu vou usar 3 livros aqui. Um é do Leandro Carnal, é um livro hoje no Brasil, um dos mais completos sobre a história dos Estados Unidos, que é esse aqui. Vou usar esse livro aqui, que hoje é um dos mais lidos nos Estados Unidos, é um best-seller, né, do David McCullough. Então, ele fala sobre a independência, né, e a nação que está surgindo. E vou usar um livro também, que é do ensino fundamental médio americano, que é esse aqui, que vai tratar os temas, né, de modo geral, da história americana, para ficar mais fidedigno, né, e não ficar trabalhando com achismos. Então, beleza. Dito isso, vamos trabalhar inicialmente a colonização, como se deu. Nós sabemos que, quando se deu a expansão marítima, as nações europeias começaram a dominar todas as Índias ocidentais. A América era chamada de Índias ocidentais. Aqui está a Norte América, ou América anglo-saxônica. Eu vou aproximar o mapa aqui para vocês verem. E aqui as incursões, né, que se deu, de Cristóvão Colombo, Cortés e diversos outros, até poder colonizar toda essa área aqui. Qual característica é importante entender no contexto aqui? O Oceano Atlântico aqui, então, ele se torna o centro comercial do mundo. E é importante entender também que essa área vai ser uma área disputada entre as nações europeias. Então quer dizer que o pau vai comer nessa área diversas guerras. Quem se dedica à colonização propriamente dita é Portugal e Espanha, devido à sua prática mercantilista escolhida, que é o metalismo. Então há uma ocupação do solo, uma absorção de metais preciosos, né, de balanço comercial favorável e por aí vai. E a Inglaterra e a França, neste momento da história, dedica-se à pirataria e o tráfico negreiro. É importante tratar isso, tá? De modo geral, a Inglaterra atacava os navios portugueses e espanhóis. Você tem uma noção, isso causou até a separação do Henrique VIII da Catarina, quando ele casa com a Ana Bolena, porque ele já atacava os navios espanhóis e causava uma questão internacional. Então é um conflito entre essas 4 nações, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, pelos territórios. No caso da Norte América, Espanha, França e Inglaterra. Então a pirataria neste período, além de roubar os navios, também dedicava-se ao tráfico negreiro, beleza? E é importante tratar também, e aí para a gente refletir, que a pirataria aqui ainda é permitida. Então até o século XVIII a pirataria é vista pelos bons olhos pelas nações europeias, e pós-século XVIII os piratas perdem o sentido e começam a ser perseguidos pelas coroas, né, da Europa da época. Então beleza. Quais são os mitos que você sempre trabalha sobre a questão dos Estados Unidos da América em relação a nós? Primeiro, por que eles deram tão certos, abre aspas, e por que nós não demos certo? Por que os latino-americanos são tão pobres
e os norte-americanos são tão ricos. E aí você tem três grandes mitos, né, que a gente trabalha, eu acho legal refletir, é que por que os Estados Unidos é rico e nós não? E a primeira fala que se tem é que Deus predestinou a nação à vitória. Então existe uma vocação divina dada, que um grupo de pessoas que veio para cá foi pessoas abençoadas, foram os peregrinos, os pais fundadores, e por isso, por ser um povo escolhido, essa é uma ideia bem americana, um povo predestinado, tendo um destino manifesto, eles prosperaram. Então essa é a primeira, é um mito. Segundo mito, cria-se a ideia, principalmente, que os tipos de colonização que existiam na época eram diferentes. Então a colonização ibérica eram as colônias de exploração. As colônias anglo-saxônicas, na parte norte da Nova Inglaterra, lá norte das colônias, das 13 colônias, eram colônias de povoamento. Por isso, as diferenças de colonização levaram ao enriquecimento de um e empobrecimento de outro. Isso não se usa mais. Colônia é colônia. Toda colônia ela é explorada. Toda colônia é sugada pela sua metrópole. Não é isso que provocou. Então, cuidado com esse determinismo geográfico. Ah, porque o clima é diferente. Então, tem que ter um cuidado muito grande por isso. Não é só isso que explica. Tá? Não existe mais essa definição de colônia de povoamento e colônias de exploração. Então, toda colônia ela é exploratória. O terceiro mito que eu pontuei aqui, tem vários, a gente vai pegar 3, tá? O terceiro mito é falar que as áreas de Portugal, Espanha, vieram pessoas sem valor, eram só bandidos. Isso eu já escutei muito, principalmente das gerações mais antigas, tá? Não sei se aprenderam isso na escola, antigamente era ensinado assim, que os portugueses que vieram para cá foram só bandidos, ninguém presta. E lá na América não, só gente boa, gente da melhor qualidade. Por isso, são pessoas de honra, pessoas que preservaram a Bíblia, que deram uma ênfase ao ensino bíblico, por isso elas prosperaram. Essa também é um mito, que já caiu por terra, nós sabemos, não foi só esse tipo de gente que veio para o Norte da América. A primeira experiência, então, a inglesa nessas terras, né, nas 13 colônias, foi a Virgínia. Lembrando que, ao longo das dinastias inglesas, era comum, isso já é um fato mesmo, a tentativa de colonização. Então, desde os Tudor, posteriormente Stuart e posteriormente a dinastia holandesa, eles incentivaram a vinda de pessoas para a América. Qual que é o grande problema? A Europa, nessa época, onde a gente estudou a Revolução Inglesa, era um barril de pólvora. Você tinha diversos tipos de crenças religiosas e essas pessoas, então, queriam uma nova perspectiva de vida. Então, o governo inglês fez uma força e incentivou que essas pessoas consideradas separatistas, né, que não concordavam com a religião oficial, etc., saíssem da Europa, parassem de causar problemas e eram enviadas, esse contingente humano, para a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, para poder povoar aqui. Então você vai ter muitos religiosos vindo? Vai. Mas vai ter também órfãos, prostitutas, pessoas de pouca fama, junto com esses peregrinos que vinham para cá, caindo por terra a ideia que só pessoas boas que vieram. Beleza? A primeira experiência, então, foi a colonização da Virgínia. Não tem que a imagem da primeira pessoa que fez foi o Sir Walter Raleigh. Ele foi o cara, então, que colonizou primeiro, foi a colônia Virgínia. Na verdade, a gente fala que é colônia, a gente fala que é uma companhia de comércio. Eles vinham instalar aqui, pagar tributos e plantar e mandar recursos de volta para a Europa. A primeira colonização inglesa foi aos moldes de Portugal, só que não encontraram riqueza aparente no norte. Então, tentaram fazer sim, o molde era um molde ibérico. E essa colônia recebeu o nome de Virgínia em homenagem a Elizabeth Tudor, que era a rainha virgem. Então, em homenagem a ela, foi então instalada essa primeira colônia, onde os primeiros colonos desapareceram e eles não sabem o que aconteceu com eles. Tá? Existe até as lendas de quando a nova onda migratória veio para
para as 13 colônias, encontraram cravados em árvores, em pedras, a palavra Croataã. Eles sumiram do nada e não sabem explicar o que é. A segunda oportunidade para a Virgínia aconteceu por volta de 1602, né? Aconteceu com John Smith. É um cara que veio, ele tentou se instalar aqui, montou um forte chamado Fort James, St. James, está aqui a imagem dele, tratado, tirado daquele livro, né, da história americana, do ensino fundamental da história americana, que eu mostrei para vocês. E eles tiveram um primeiro relacionamento, principalmente a área da Nova Inglaterra, vou mostrar no mapa para vocês, um combate com os índios, esses índios Powhatan, né, que é essa imagem aqui deles, olha só. Tá? Eles resistiram muito à invasão colonial, tentaram dominar, né, permitiram primeiramente a vinda deles. Com o tempo, quando os índios perceberam que os brancos não iriam embora, eles resolveram atacar e matar. Tem um filme de Hollywood, né, que chama Novo Mundo, que trata essa história do Forte St. James, do John Smith. É até um artista, que eu esqueci o nome dele agora, que faz até o personagem, quando ele conhece uma índia, apaixona com a índia e leva a índia para a Norte América. A Pocahontas, tá? A lenda da Pocahontas não é uma lenda, existiu mesmo. Ela tem até retrato dela. Foi nessa experiência aqui que ela conhece esse John Smith e casa com ele. Tá? Então tá lá. Essa aqui, estou te mostrando aqui, a onda então dessa colonização sobre os Estados Unidos. As companhias todas que vinham para cá e toda a ordem dela de ocupação territorial nas 13 colônias, 1607, 1623, e paulatinamente foram povoando e fundando essas 13 colônias, que são as 13 colônias originais. Beleza? Então, eu até coloquei aqui, tirei do livro do Leandro Carnal, deixa eu voltar, que fala o seguinte: a colônia serviria, assim, como receptáculo de tudo o que a metrópole não desejasse. A ideia de que para a América do Norte dirigiu-se um grupo seleto de colonos altamente instruídos e com capitais abundantes é como se vê uma generalização incorreta. Obviamente, alguém que está construindo a memória em cima disso para tentar trazer um passado glorioso. É bem político isso, né? Então, aqui nesse texto está te falando exatamente o que eu disse agora, que a remoção de carga de pessoas que o governo não queria. Imagina, tendo política dos cercamentos, muitos empregados nas cidades, tem que descarregar esse pessoal em outro lugar. Então, eles vinham para a América para descarregar esse pessoal todo. Beleza? E aí, na próxima aula, então, eu vou trazer os mitos a respeito das 13 colônias, né? Qual que era, então, o início dessa colonização? Né? A ideia da terra que era feita. O que os ingleses pensavam da América de modo geral? Que é uma terra fértil e abundante, é um lugar com simpatia, né, distante. Depois também eles vinham de um lado negativo, que era um lugar que só tinha pessoa que a metrópole não queria. Foi utilizado principalmente o trabalho, servidão, de brancos, ainda não de negros. Então, quem não tinha como pagar a viagem dele, ele vinha no navio, chegando aqui, trabalhava por 7 anos para pagar a viagem dele para cá, e vinha para cá esse fluxo de pessoas órfãos, mulheres de pouca fama, para tentar preencher o território, porque as mulheres não queriam vir para cá. Então, tinha que ver pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de vida. Beleza? Então, aí está os peregrinos, né? A ideia da construção dessa ideia mítica em que os peregrinos que vieram, só eles, né? Então, mostrando um primeiro relacionamento excelente com os nativos, olha, que não foi verdadeiro. Os brancos servindo os nativos, né? E esse dia em que esse navio chegou da Nova Inglaterra foi chamado o Dia de Ação de Graças, em que eles chegaram bem e constituíram a terra, o Thanksgiving Day, né? Então, essas ideias todas, essa ideia construída em torno de um passado mítico, né, que não existiu na prática. Beleza? Tá aí outra mesa mostrando a fartura dos alimentos, porque foi dedicada a Deus, uma convivência boa, harmoniosa com os nativos. Beleza? E aí, na próxima aula, eu vou trabalhar, então, as colônias do norte.